Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. No vídeo de hoje eu quero tratar sobre os efeitos de uma guerra. Quais são os efeitos que gera na economia de um país ou na economia mundial, originado depois de uma guerra ou depois de algumas guerras. Por incrível que pareça, você pode achar que só existem aspectos negativos. É verdade, a maioria dos efeitos são negativos sim, mas só que existem pontos positivos que originam através de uma guerra. É difícil de acreditar, mas é verdade. Eu vou falar sobre os pontos positivos das guerras lá no final desse vídeo, então espera aí, vai acompanhando, porque eu vou tratar primeiro dos efeitos negativos e eu tenho que concordar contigo. A maioria dos efeitos que uma guerra gera são negativos e isso impacta a economia e principalmente a questão mental da população, porque gera muito trauma, principalmente para as pessoas que estão sofrendo com aquela guerra, que a maioria delas não tem nada a ver com isso e simplesmente sofrem as consequências. Mas hoje, o vídeo de hoje é para tratar das questões econômicas. Quais os efeitos que uma guerra pode gerar na economia de um país e na economia mundial? Então vamos lá começar com o primeiro efeito negativo. Escassez de produtos. Vamos utilizar como exemplo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu sei que a maioria das pessoas estão falando hoje da guerra de Israel contra aquele grupo terrorista Hamas, mas só que a guerra da Rússia contra a Ucrânia não terminou ainda, ela ainda está acontecendo. Só que lá no começo do ano passado, em fevereiro do ano passado, quando essa guerra eclodiu, quando a Rússia foi lá e invadiu o estado da Ucrânia, tivemos um problema de escassez de trigo. Por quê? A Rússia é um dos grandes produtores de trigo no mundo e com a guerra os portos delas ficaram fechados de modo que os navios não conseguiam sair para escoar a produção. Aí a gente teve um problema de falta de trigo no mercado e o preço do trigo subiu muitíssimo, praticamente em questão de dias, simplesmente porque esse produto que estava lá não poderia sair de lá devido à guerra. Esse foi um exemplo que eu dei. Só que é natural você utilizar a escassez de produtos até como uma forma de estratégia militar. Se você voltar lá atrás em Jerusalém, quando o imperador romano destruiu a cidade de Jerusalém, a estratégia que ele teve foi de cercar a cidade e não deixar que nenhum tipo de suprimento, de alimento ou qualquer outro tipo de suprimento para a população chegasse, de modo que praticamente deixou a população com fome. E dessa forma eles conseguiram vencer a guerra contra Jerusalém e destruir toda a cidade por uma estratégia de você gerar uma escassez de produto. De qualquer forma, isso vai fazendo com que a população sofra, porque faltar produto nunca é legal. Às vezes faltam produtos básicos. Normalmente a maioria das guerras fazem com que falte produtos básicos, porque é uma forma de você enfraquecer o seu adversário. Então esse aqui é um efeito que uma guerra gera e é uma questão muito traumática, porque as pessoas que estão em volta ali, os civis, que não tem nada a ver com isso, acabam sofrendo com essa escassez de produtos e muitos produtos básicos que eles precisam para a sua vida cotidiana e acabam sendo, digamos assim, suprimidos ou de certa forma restritos o acesso desse produto e que vai gerando um enfraquecimento da população e também na questão militar. Uma outra questão que gera, isso aqui é bem econômica, é a questão do endividamento dos países. Se você olhar principalmente para as grandes guerras mundiais, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, muitos países se endividaram muitíssimo para sustentar aquela guerra. Por quê? Porque são guerras que demoraram anos e com investimento em poder bélico, em armas, em qualquer tipo de estratégia militar muito grande, de modo que você precisava colocar muito dinheiro nisso. E os países nem sempre têm um cofre tão grande assim. Então o que eles precisaram fazer? Gerar moeda ou gerar dívida. Então muitos países se endividaram, principalmente Estados Unidos, mas só que não só Estados Unidos, outros países criaram grandes dívidas públicas devido à necessidade de financiar uma guerra. E esse problema do endividamento vai gerar o terceiro efeito que eu coloquei aqui, que é a inflação. A inflação nada mais é do que uma alta generalizada de preços. Mas só que se você olhar para a teoria econômica, para a teoria monetária, quando você coloca muito dinheiro no mercado, além do que é necessário, você gera uma inflação com esse aumento da disponibilidade de moeda.
E quando um país aumenta o seu endividamento ou ele emite mais moeda sem a necessidade, ou seja, não há produção suficiente para aquilo, só que pelo motivo do país precisar se financiar para manter a guerra ativa, ele precisa gerar moeda ou gerar dívida, de modo que ele coloca mais dinheiro na economia para comprar os produtos bélicos. Só que as empresas que fabricam os produtos bélicos têm funcionários que recebem e esse dinheiro entra para a economia, para o giro comum. Só que você tem muito mais dinheiro do que o necessário. Quando a gente estuda economia monetária, a gente faz um cálculo e verifica qual que é o giro da moeda. E a gente tem um número específico. Então você calcula da seguinte forma. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que o giro da moeda do Brasil fosse 10. E a gente tem um PIB aí de aproximadamente 1 trilhão de reais. É um exemplo, tá? Esses números não são reais. 1 trilhão de reais. Quanto de moeda você precisa no Brasil para fazer a economia gerar? Você pega 1 trilhão de reais e divide por 10, que é o giro da moeda. O que é o giro da moeda? Eu pego meu dinheiro, compro no mercado, o mercado pega aquele mesmo dinheiro, compra do distribuidor, o distribuidor pega aquele mesmo dinheiro, paga o funcionário pega aquele dinheiro, vai numa loja, compra uma roupa, ou seja, o mesmo dinheiro passa pela mão de várias pessoas. Isso a gente chama de giro da moeda. Então, se você pegar 1 trilhão de reais e dividir por 10, você vai ter um número de 100 bilhões de reais. Ou seja, 100 bilhões de reais na economia é suficiente para suprir um PIB de 1 trilhão. Porque a gente tem um giro de moeda de 10. Falando isso, números hipotéticos. Esses não são números reais, é apenas para a gente fazer um exemplo. Então, quando você tem uma disponibilidade de moeda maior, além da necessidade, conforme o giro, você coloca mais dinheiro na economia que, teoricamente, não precisaria. Aí você faz o quê? Aumenta os preços. É um efeito praticamente cascata. Se você coloca muito dinheiro, se um país se endivida muito, você aumenta a inflação como se fosse um efeito rebote. Faz parte disso. E a questão dos países precisando emitir moeda e se endividar para manter a sua guerra ativa gerou inflação no mundo todo, principalmente com as duas grandes guerras mundiais. O quarto efeito que eu quero colocar aqui para vocês é praticamente a consequência do terceiro, a inflação, que é a perda do poder de compra das pessoas. Ou seja, a inflação gera a perda do poder de compra. As pessoas têm o dinheiro na mão, só que aquele dinheiro não consegue mais comprar os mesmos produtos. Um exemplo muito simples, vamos supor que um pacote de feijão custe 10 reais. Aí você vai no mês que vem no mercado e o mesmo pacote de feijão custa 15 reais. Às vezes o teu salário não diminuiu, você continua ganhando o mesmo valor. Só que o poder de compra daquele dinheiro diminuiu. E a guerra aumenta muito esse impacto da perda de poder de compra, principalmente pela escassez de produtos, porque os produtos sobem de preço por falta de produtos, e além da inflação gerada pelo endividamento ou pela emissão de moeda pelos países. Você gera uma inflação dupla, e a perda de poder de compra da população, que não tem nada a ver com essa história, acaba sendo um impacto muito forte economicamente e acaba deixando as pessoas, digamos assim, mais pobres na prática. O quinto ponto que eu quero colocar para vocês de efeitos da guerra é a questão já mais de psicológica. As pessoas ficam tristes, as pessoas têm um trauma, as pessoas têm perdas, porque as pessoas que estão no fronte militar, os militares não deixam de ser pessoas, e essas pessoas têm pais, têm irmãos, têm filhos, têm esposas, e isso vai gerar um trauma psicológico muito grande nas pessoas. E traumas psicológicos acabam gerando efeitos econômicos, porque pessoas que não estão com a sua cabeça em dia acabam produzindo menos. Então, todos esses efeitos de guerra acabam gerando um problema econômico. Tanto ao endividamento, como a inflação, como a escassez de produtos, como também a perda do poder de compra das pessoas, e a questão psicológica também afeta a produção das pessoas. Bom, te falei de todos os efeitos negativos que eu pontuei de uma guerra ou das consequências de uma guerra. Agora eu quero te falar do efeito positivo. E sim, existe efeito positivo de uma guerra. E eu vou te colocar apenas um, que é o seguinte: o avançar da tecnologia. O avanço tecnológico de uma guerra é muito grande. Por quê? Porque os militares, principalmente os estrategistas, eles se dedicam muitíssimo para conseguir vencer o seu inimigo, de modo que eles desenvolvem novas tecnologias, eles conseguem desenvolver estratégias novas e acabam gerando tecnologias que ajudam o mundo a crescer depois que aquela guerra vai embora. Quer um exemplo? Eu vou te dar dois exemplos. Primeiro, a internet.
A internet foi inventada, ou digamos assim, começou o embrião dela durante uma guerra. Então acaba sendo positivo, porque hoje a internet aproxima o mundo todo, fez as coisas produzirem muito mais rápido, e sim, a internet foi originada depois de uma guerra, ou num processo de guerra que a internet começou a funcionar. Uma outra questão também, que já é uma questão mais de otimização empresarial, é a pesquisa operacional, ou as técnicas da pesquisa operacional. Eu sou economista de formação, mas eu tenho uma segunda formação de engenharia. Em engenharia você utiliza muito essa técnica de pesquisa operacional, e isso hoje é tudo feito em programação de computador. E sim, a pesquisa operacional também foi desenvolvida na guerra, e nada mais é do que uma técnica de você otimizar suas escolhas para você ter o melhor aproveitamento dos produtos ou dos recursos. A pesquisa operacional foi criada para otimização dos recursos bélicos, só que hoje ela é utilizada para a otimização dos processos produtivos e dos recursos e insumos produtivos. E sim, isso originou-se através de uma guerra. Então, nesse vídeo você entendeu que guerras têm efeitos positivos e guerras têm efeitos negativos. E essas guerras, elas aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer. Por quê? Porque isso é uma questão bíblica. Aqui no canal do Economista Cristão, a gente sempre atrela a economia à questão bíblica. E eu quero ler um texto que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículos 6 e 7, que Jesus diz assim: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." Ou seja, Cristo já estava falando que isso iria acontecer, e não só iria acontecer, ele disse que era necessário acontecer. Aqui diz assim, essas coisas devem acontecer. Por quê? Porque Deus tem um propósito em todas essas coisas. Estou querendo dizer para você que guerra é coisa boa? Não. Guerra nunca foi uma coisa boa e nunca será uma coisa boa, porque, como eu listei aqui para vocês, a maioria dos resultados de uma guerra são resultados negativos, e isso impacta muito a vida das pessoas. Só que as guerras aconteceram, as guerras estão acontecendo e as guerras vão acontecer. Por quê? Porque Cristo disse isso e a palavra de Deus não volta vazia. Que Deus abençoe a todos. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais da questão histórica e dos efeitos de uma guerra, por favor, dê o like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer aqui dentro do YouTube. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você clica aí no botão se inscrever, aproveita, já ativa o sininho para todas as notificações, e eu te vejo num próximo vídeo.